Fala turma, tudo bem? Professor Jonathan Rodrigues aqui, professor de Geografia. Esse é o canal Regionalizando-se. Eu estou dando aula especificamente para a galera do Alfenísia Freire, mas se você caiu de paraquedas aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho e dá o seu gostei ou se eu não gostei, faz um comentário aí, beleza? Gostaria hoje de falar sobre o estudo do lugar. Essa aula aí para o sexto ano é uma das primeiras aulas aí e a gente vai falar um pouquinho sobre essa categoria geográfica que é tão importante. A primeira coisa que nós devemos fazer, tratar, é justamente essa. Lugar é uma das 5 categorias geográficas, uma das 5 categorias de análise da geografia. A geografia tem 5 categorias principais de análise e todos os estudos geográficos giram em torno destas. São elas lugar, região, território, paisagem e o próprio espaço geográfico. Hoje, especificamente, a gente já vai aprender sobre 2 ou até mesmo 3 categorias geográficas que são o lugar, a paisagem e o espaço geográfico. Quando a gente vai tratar sobre território e região, a gente geralmente já está lá para o 7º, 8º ano, tá bom? Bom, esse bairro aí, que vocês já conseguem perceber, é o bairro da Liberdade. Ele é um bairro que fica lá em São Paulo e ele tem muitas características que são essenciais para nós entendermos o lugar. A primeira coisa delas é a adaptação que os moradores desse bairro fizeram para que esse local se transformasse em lugar. Existe uma diferença entre local e lugar. Eu vou explicar já já quando a gente conceituar o que é lugar, tá bom? E eles fizeram com que esse local ficasse mais parecido com as suas terras natais, no caso, o Japão, né? E aí existe toda uma adaptação e você pode perceber que nem parece que fica no Brasil, mas a gente sabe que isso aí é um bairro que fica lá em São Paulo, beleza? Vamos lá. Conceito de lugar. Qual é o conceito de lugar? Espaços que são importantes e significativos para nossas vidas e com as quais criamos uma identificação pessoal. Geralmente, esses espaços estão relacionados a 2 tipos, que são os 2 tipos de lugar. O lugar onde nós vivemos e o lugar onde nós frequentamos. O lugar onde vivemos, a nossa casa, o nosso bairro, a nossa cidade. E o lugar onde frequentamos, a escola, o clube, a igreja, a casa de amigos ou familiares. Ou seja, são espaços onde interagimos com outras pessoas, estabelecemos vínculos e laços afetivos e vivemos experiências e realizamos atividades. Ou seja, o lugar é quando há sentimento. E é justamente isso que diferencia um local, né, que pode ser sinônimo também de área em alguns casos, e do lugar. O lugar para a geografia é essencial que se tenha sentimento, sensação de pertencimento, afinidade. É aquele cantinho ali da sua casa que você gosta mais, é aquela cidade que você se identifica e tem muito orgulho de ter nascido lá, é a sua igreja, se você se sente tão bem lá, e o lugar onde você frequenta, né? O lugar ele pode ser onde você frequenta e não apenas onde você vive. Como, por exemplo, a escola, algum bar, né, um clube, etc. Tem que haver afinidade, tem que haver sentimento para se transformar em lugar, tá bom? Vamos lá. Apropriação do espaço. Aqui a gente fala um pouquinho só sobre o espaço geográfico, que o espaço geográfico é basicamente o espaço de interação entre vivências do homem com a natureza, do homem com o homem, da natureza com a natureza, ou seja, é a essência da geografia. O espaço geográfico é a base para todas as outras categorias. É a partir da transformação do espaço e da materialização dessas relações que nós transformamos o espaço em lugar, que nós transformamos o espaço em paisagem, em território e em região. E aí ele fala, né, a observação da paisagem, que a gente vai aprender já já o que é um método interessante para entender como determinada população se apropria do espaço. As formas de apropriação do espaço revelam a relação que as pessoas constroem com o lugar. A maneira de se organizarem os elementos corretos do espaço, casas, muros, sinalização de avenidas, fluxo de carros, etc., indica como as pessoas se organizam nos lugares
e assim criam neles suas relações e identificações. Muito importante isso aí, tá bom? É muito importante que a gente entenda como esse espaço ele é transformado. E aí nós temos, por exemplo, uma definição de lugar, né, que é totalmente diferente de muitos lugares que a gente conhece. Aí a gente tem uma aldeia indígena, onde nós conseguimos perceber que as características dos lugares, elas são totalmente diferentes umas das outras, tá bom? Vamos passar. E aí a gente vai entender um pouquinho também sobre o que é paisagem na geografia. E aí eu tenho uma imagem bastante bonita aí, uma igreja, uma área residencial e logo atrás uma espécie de lago, ou talvez até mesmo o curso de um rio, e uma região montanhosa logo ao fundo, né? Muito bonita essa imagem. O conceito de paisagem é muito tranquilo. A noção comum de paisagem nos remete quase sempre a belos cenários naturais, como praias, campos, montanhas ou florestas. Para a geografia, esse conceito é muito mais amplo. É tudo aquilo que a visão alcança, que nós podemos observar ao nosso redor. E, digo mais, é tudo aquilo que os nossos sentidos identificam, que os nossos sentidos percebem. Porque, claro, se você não tem acesso à visão, você não significa dizer que você não tem acesso à paisagem, né? Isso seria incorreto de se dizer. Você consegue perceber a paisagem geográfica através de todos os seus sentidos. É a reunião dos elementos que compõem a realidade do mundo e que são diferentes entre si. Esse, basicamente, é o conceito de paisagem, beleza? Vamos lá, passar para o próximo slide. Aqui nós temos, por exemplo, uma paisagem, né? Nessa paisagem aqui a gente consegue identificar uma área florestada, né? Aí nós temos uma praia, né? Aí nós temos o oceano. Bem ao fundo ali do lado direito nós temos uma região montanhosa. E bem do lado esquerdo aqui a gente tem duas pequenas embarcações, uma pessoa, né? Então tudo aquilo que a gente consegue observar é justamente a paisagem. Aqui uma área completamente fechada de matas e cipós, né? E aqui uma cidade onde não há qualquer elemento natural, que é inclusive o que a gente vai aprender agora, os elementos que compõem as diferentes paisagens. O que a gente vê da nossa janela, ou seja, da janela de nossa casa. Uma rua, automóveis, outras casas, prédios, um parque, um shopping, uma avenida, uma colina, um pasto, um rio, uma plantação, uma estrada. Esses elementos eles podem se misturar ou predominar um sobre outro em determinadas paisagens, ou seja, a paisagem ela tem uma composição. Essa composição é formada por elementos naturais, culturais e eu ainda vou acrescentar os naturais humanizados, beleza? Os elementos naturais são formados pela ação da própria natureza, como montanhas, serras, rios, mares, florestas, entre outros, ou seja, são formados pela natureza. E os elementos culturais, são formados pelos seres humanos, como plantações, pastos, rodovias, casas, avenidas, pontes, entre outros. Professor, o que é basicamente um elemento natural humanizado? É quando a gente tem um elemento natural, mas que o homem o modifica. Por exemplo, o curso de um rio que virou uma canal, uma árvore de reflorestamento, né? Então a gente percebe que é um elemento natural, né? Uma árvore é um elemento natural, um rio é um elemento natural, mas que ele teve a ação, a interferência ali do homem, beleza? E o predomínio dos elementos naturais ou culturais nas paisagens. Quando a intervenção humana na natureza é mínima ou inexistente, predominam nas paisagens os elementos naturais. Quando a sociedade transforma a natureza de forma intensa, as paisagens perdem as suas formas originais, dando lugar aos elementos culturais, ou seja, à medida que o homem ele vai transformando a paisagem, ela vai passando de natural para cultural. Professor, mas e se tiver um pasto, uma plantação gigante, ou um pasto natural, enfim, algo extremamente natural, em uma casa lá no finalzinho?
é uma paisagem considerada cultural, porque o homem já fez ali a sua modificação. Se você não conseguir observar ou perceber essa casa, ela sim é uma paisagem natural, no caso, né? E aí a gente consegue perceber, por exemplo, nessa primeira imagem aí da esquerda, acima, a gente percebe que tem árvores e uma construção muito bela. E a gente consegue perceber que nessa paisagem, esses elementos naturais, eles são naturais humanizados, né? Porque eles são plantados, eles são modificados pelo homem. E aí tem outros elementos que são tanto naturais como culturais. Esse aí é um exemplo claro de uma paisagem que tem um elemento natural humanizado. Vocês conseguem perceber que existe uma imensa área urbana, né? A gente percebe muitos prédios, muitas construções suntuosas, e a gente consegue perceber um parque que foi plantado, projetado ou até mesmo preservado, que fica no centro dessa área. A gente consegue perceber que existe até um monumento ali, uma espécie de monumento que tem elementos naturais ali, árvores formando uma geometria interessante. Isso aí é paisagem cultural, beleza? Mas esses elementos eles são naturais humanizados, tá bom? Elemento natural humanizado. Gente, é isso que eu queria falar com vocês, basicamente, né? Aí mais um exemplo de uma imagem só para a gente encerrar. É isso que eu queria falar com vocês, basicamente, sobre o que é paisagem, sobre o que é lugar, sobre o que é espaço geográfico, o que é aquilo que está por trás disso aí tudo. Só uma observação importante. O espaço é a única categoria geográfica que ela é imaterial. Quando a gente materializa o espaço, a gente transforma ele, né? A gente não consegue ter o espaço materializado. O espaço material é paisagem, lugar, região ou território. A gente não consegue ter essa materialização, no caso, dessa paisagem, do espaço, tá bom? Para os alunos do Ofenizia Freire especificamente, leiam a descrição, é importante que vocês leiam a descrição, porque às vezes vão ter atividades lá para vocês responderem e a gente faz a correção na próxima aula. Que você que também quiser, que você que está assistindo, caiu de paraquedas aqui, também quiser responder a atividade, só para dar uma treinada, pode ficar à vontade também, tá bom? Muito obrigado, deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sino da notificação, tá bom? Grande abraço, tchau, tchau!